Entonces ya da tanto mesmo lá. Olá, boa noite a todos os jovens jucambas, você que não é jucamba. Olha, vamos ter hoje a nossa live e hoje teremos um convidado de peso. Eu vou falar brevemente quem é o nosso convidado, alguns já estão a ver nas imagens. No entanto, ele é o coordenador geral da juventude da CAP, ele é o líder Daliano Carlos Sardinha, é licenciado em Gestão e Administração, é o líder responsável pelos jovens da JUCAP, é o criador do movimento Break Nights, é o líder criador, idealizador das células do Quilamba, células do Benfica, células do Zango, é o líder idealizador do Gospel on Our Level. Então estaremos aqui a abordar acerca da conferência de jovens que teremos agora no dia 23 a 26 de abril. Mas antes de entrarmos no assunto que é a conferência, nós queríamos saber do líder qual é o segredo para este crescimento da juventude em tão pouco curto espaço de tempo. Boa questão, né? Tem sido que o que se explica não é de Deus, né? Uau. E esse crescimento, 80%, depende da graça de Deus. Uau. É algo que nós não conseguimos mensurar, não conseguimos explicar. 20% é aquilo que nós sempre esperamos, não é? De alguém que quer crescer, dedicação, foco. Que várias são as vezes que vão aparecer oportunidades para fazer outras coisas que não seja trabalhar com jovens, coisas aliciantes. Eu já rejeitei muita coisa. Okay. Já apareceram pessoas que quiseram que eu fosse, por exemplo, vice-pastor da sua igreja, que para muitos, nesse caso, seria algo mais aliciante do que liderar jovens. Já recebi convites para abrir igreja, inclusive, de outras pessoas, mas eu sempre entendi que Deus queria que eu me mantesse focado nesse trabalho. E esse foco foi criando consistência, foi garantindo, de certa forma, alguma confiança nas pessoas que vêm nos acompanhando já há algum tempo e foram acreditando no nosso trabalho. Eu amo o trabalho que faço, amo de paixão, amo mesmo, com sinceridade, com verdade. E prova disso é que essa hora estou aqui ainda, tendo família, tendo filho à espera de mim do outro lado. Mas estou aqui para falar sobre jovens. Eu amo isso. Uau! Nós teremos uma longa conversa com o líder Daliano Sardinha, que na verdade é um dos nossos mentores. O líder Daliano ultimamente tem tido uma aderência, não somente de jovens, mas muitos líderes de jovens hoje têm procurado para receberem mentorias, para serem aconselhados, para terem o crescimento que a JUCAP tem tido nos últimos anos. Eu gostaria de saber qual tem sido o principal segredo que tem passado os líderes, visto que tem alguns deles que estão agora a nos acompanhar e têm dificuldade de fazer crescer o seu grupo de jovens. Qual seria a chave ou o segredo, conforme perguntam, para o crescimento do grupo de jovens? Eu nessa coisa de itinerância, ir pregando de igreja em igreja, participando em eventos de jovens de outras igrejas, eu pude perceber que o grande problema não é a juventude. Uau. O grande problema existente nas igrejas está nas lideranças de jovens. Porque a juventude que você lidera, ela vai correr na velocidade que você, líder de jovem, imprimir nela. Uau. Se você for um líder de jovem lento, a juventude que você lidera vai ser assim. Se você for um líder de jovem sonhador, a juventude que você lidera vai ser uma juventude que vai ver muitos sonhos. Se o líder de jovem for desleixado, então você vai ter uma juventude desleixada. Eu já estive em igrejas falando durante um mês, que o período todo que eu estive lá falando,
eu era o primeiro a chegar. Uau. E o último a chegar no culto era o líder de jovens. Eu participava da arrumação do templo, varria o templo com os jovens, que me encontravam também lá por sinal. Tá vendo? E começava o culto na ausência do líder de jovem. Pregava na ausência do líder de jovem. Lá quase o final da pregação, ele está a chegar. No final do mês eu entendi qual era o problema ali. Então os jovens na realidade estavam a reproduzir o tipo de líder de jovens que eles tinham. Então se você quiser liderar jovens, tem que liderar pelo exemplo. Uau. Se você não for exemplo, não espera ter uma juventude viva. Quem me conhece sabe que eu sou um líder que durmo tarde quase todos os dias. Porque estou sempre a processar, sempre a pensar em coisas que eu nunca estou conformado. Quero sempre fazer algo. A secretária, o secretário sabem disso. Ou os líderes de setores da juventude sabem disso. Tem vezes que eu estou a escrever às 23h30 para alguém, 0 hora para alguém, 1 hora estou a deixar. Isso é tipo uma inspiração que surgiu naquele momento para não ter que deixar passar e não ter a mesma inspiração. Eu escrevo na hora, deixo aí. Se estiver a dormir amanhã, quando acordar, já vai encontrar orientação para implementar. E depois desse quesito que eu levantei aqui, o outro quesito é acertar na equipa. Uau. Se você não consegue acertar na equipa que vai levar a cabo aquilo que por inspiração de Deus você recebeu, você vai ser um líder frustrado. Você vai sonhar muito, você vai correr muito, mas a tua equipa não vai conseguir imprimir isso. Eu dou graças a Deus que Deus tem colocado a cada dia que passa, a cada ano que passa, pessoas ao pé de mim que conseguem imprimir aquilo que Deus coloca em mim. Porque eu sozinho também não conseguiria fazer muita coisa. Tenho que ser sincero. Uau. Já dizia Carlito Paz, o pastor Carlito Paz, que ninguém faz coisa grande sozinho, né? Quem consegue fazer algo sozinho até pequeno. E a Jucap, ela hoje é internacional. Sim. Já está em várias partes do mundo, não é? Onde nós temos as capas, tem Jucap. E isso a mim muito alegra, não é? Por exemplo, um designer, um logotipo, não é pensado aqui em Angola, você vê espalhado pelo mundo. Isso é brilhante. Uau. Olha, o líder falou-nos que um dos principais problemas do crescimento da juventude da igreja é o líder e a equipa que ele tem. E quando o líder falava a respeito disso, eu viajei e lembrei-me que ao longo da liderança, uma vez que eu sou seu liderado, já nos deparamos com algumas situações que para os nossos olhos como liderados eram situações críticas que precisavam de uma intervenção radical, mas sempre que nós apresentássemos uma situação, uma preocupação ao líder, o líder respondia e resolvia como se o problema não fosse tão grave, era solucionado. De uma forma a gente pergunta, mas o líder não tem um sangue que ferve. Então eu gostaria que também nos explicasse qual é o segredo para conseguir gerir. Primeiro tens de ter boas referências. Reverendo Ismael Pedro Sebastião, para mim, mais do que um líder, mais do que um pai espiritual, para mim é uma referência em muitos aspectos de liderança. Eu, quando cheguei na CAP, eu estava vendo uma igreja muito conservadora, uma igreja que levava as coisas assim, qualquer coisa é disciplina, qualquer coisa é afastar a pessoa, qualquer coisa é cair por cima da pessoa, sem sequer ir a fundo da questão, entender as causas e resolver o assunto. E quando eu cheguei na capa, encontrei um reverendo Ismael Pedro Sebastião, com a calma que tem, a forma em como lida com as situações, isso a mim muito confrontou, e esse confronto, de certa forma, ressignificou muita coisa na minha mente. Eu comecei a perceber que era hora de eu mudar a minha forma de abordar. E basta olhar para o crescimento que a CAP hoje tem, é essa capacidade que o nosso reverendo tem de lidar com as coisas, né?
ele sabe lidar com as coisas com muita calma, muita frieza às vezes, não é? E quando necessário, inclusive, também demonstrar amor em momentos que você que está no problema não espera isso. E essa característica é muito importante. E uma vez ele disse o seguinte, Daliano, a base da liderança de Jesus foi o amor. Uau. É verdade. Olha, para os internautas escreverem aí nos comentários, a base da liderança é o amor. Que lição, hein? Então, se você não se focar ao abordar as pessoas com amor, você nunca vai ganhar essas pessoas. Toda oportunidade que Deus colocar na tua vida, para resolver o problema de um jovem, tem que ser para inspirar. Uau. Você chega com amor, lida com ele. A partir deste problema, você pode gerar um potencial líder. Você pode levantar um potencial jovem. Deixa aqui dar-vos um exemplo. Eu, quando conheci o Deus era uma pessoa muito fechada. Ele não falava quase. Ele só vinha deixar o irmão dele para oração. E ele não era da capa. Encostava o carro. O irmão dele descia, ele tá... Se eu tenho que conversar com esse jovem. Uma vez eu dei a volta, vi o irmão dele a descer, dei a volta, saudei-o, disse, seria bom também, vejo que é jovens, seria bom te juntar a nós jovens, conhecer um bocadinho daquilo que nós, jovens cristãos, vivemos. E ele bem fechado. Tá bem, vou ver. E foi, mas tipo, disse, é um desafio para mim, eu preciso de ganhar esse jovem, eu preciso de ganhar ele. Ele só vinha deixar o irmão dele, o Ricardo, nas orações, e graças a Deus ganhei o Delcio Borges. E do Delcio Borges, Deus estava a preparar algumas respostas que eu precisava para o meu ministério juvenil. Tá vendo? Imagina, eu não tinha um designer e o designer estava escondido nessa pessoa que eu fui interpelar. É verdade. Inclusive é que está a realizar agora a live. Exatamente. Tá vendo? Eu não tinha um cara que eu só preciso de falar, ele consegue idealizar o que eu falei em artes gráficas. Nós nos entendemos nisso. Até hoje já tive algumas experiências com outros designers, mas até hoje eu nunca tive um designer que consegue traduzir aquilo que eu falo em poucos minutos como o Delcio faz. E olha que ele na altura não tinha um curso de design gráfico. Aquilo foi quando ele aceita Jesus, abraça o desafio de ser um jovem cristão. Ele foi identificando as dificuldades que eu tinha no Ministério Juvenil e ele se oferecia para fazer. E quando ele tentasse fazer, ele conseguia fazer. E ele cada vez mais foi superando. E olha como é que é interessante. Ele aceita Jesus, ele dedica-se na cooperação, começa a cooperar, começa a crescer na cooperação dentro da juventude. E o emprego dele que ele conseguiu foi com o trabalho que ele fazia na juventude. Uau. Quando ele foi para a entrevista de emprego, perguntaram se ele tinha algum trabalho que comprovasse as qualidades que ele tinha. Ele pegou o trabalho que ele fazia, a página, apresentou, ele foi logo a carta de visita. Ele entrou e daí não parou, foi recebendo outros desafios. Isso para dizer às pessoas que a vida cristã é isso. É você constrói, não é, nos outros, e eles também te constroem. Né? Não é só um lado que ganha. Nisso tudo nós ganhamos. O reino de Deus ganha, o teu líder, ou o líder, aliás, ganha, e o liderado também ganha. Então o cristianismo não é aproveitar um ao outro, ou não é abusar um do outro. O cristianismo é nos abençoarmos um ao outro. Então foi bênção na vida do Deus. O meu Deus foi bênção na minha vida. E estamos aqui, não é? E somos hoje bênção também para o reino de Deus. Esse aqui é o meu desejo. Que eu continue, e eu gosto de fazer isso. Gosto de descobrir jovens. Gosto de trabalhar em jovens. Gosto de mostrar nos jovens que eles têm dentro deles
algo que outras pessoas não viram, mas eles têm. E eu acredito que ainda vamos fazer isso em grande escala. Uau. Esse é o meu sonho. Essa palavra eu acho que eu vou levá-la para a vida inteira. Uhum. A base da liderança é o amor. Yeah. E quando o líder falava sobre este código, acho que isso é um código. Uhum. A base da liderança é o amor. Eu me lembrei de 3 episódios. Uhum. O primeiro episódio foi o Break Night. Yeah. Foi uma evangelização que nós tivemos de madrugada no Quilamba. Uhum. E da forma que o líder abordava as moças que faziam a vida, para um homem de Deus, as pessoas não poderiam encarar bem, mas notava-se que o líder tinha um amor, uma preocupação pelo que elas estavam aí a fazer, que não era para lhes acusar. E o segundo cenário foi quando fomos para um funeral e eu percebi que o líder, conforme diziam, era o pastor dos óbitos. Tinha uma atenção pelos óbitos, ou seja, bastava alguém falar que tem uma infelicidade, já tinha uma equipa preparada, já tinha um protocolo todo feito, a logística. E eu acho que o terceiro cenário, não digo que é um cenário, mas tem se visualizado, é que o líder é muito acarinhado pela juventude da CAP. Yeah. Mas isso aqui foi um trabalho árduo. O princípio nunca é fácil. Uau. Você é resistido, você é mal interpretado e é doloroso. É doloroso, mas você tem que sempre estar focado naquilo pelo qual Deus te levantou. Você não pode perder a visão do reino. Eu preciso de semear amor nesses corações. Não quero saber o que é que eles vão pensar. Isso. Não quero saber o que é que as pessoas falam a respeito neles, porque isso vai sempre acontecer. Enquanto o Euclides está preocupado em fazer o bem, vão ter pessoas a falar do Euclides nas outras pessoas para afastar essas pessoas do Euclides. Mas só que a tua constância na demonstração do amor, que é Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4:8, né? Então você vai ganhando essas pessoas, não propriamente para ti, mas para Deus. E elas jamais vão esquecer, não é? Esse ato, esse gesto de amor. Deixa que eu lhe diga uma coisa. Não existe nada mais forte em termos de constranger pessoas do que o amor. O amor constrange. Yes. Eu acompanhei uma história de um psicopata nas redes sociais, que ele havia ceifado a vida do filho de uma senhora. E a senhora estava toda chateada com ele. E eles foram para o tribunal. Eu estava do outro lado a expor a situação e a senhora do outro lado. E ele, com muita frieza, contava sobre a morte, como é que ele matou o filho da senhora. E a senhora viu que antes dela falar, tinham vários outros que perderam seus familiares fruto do ato suicida, não é, deste psicopata. E as pessoas ofendiam-lhe e ele estava nem aí. Ele recebia a ofensa com muita naturalidade, sabe? E quando chegou a vez da senhora, a senhora decidiu fazer diferente. My God. Ela decidiu perdoar ele e liberar ou fazer uma demonstração do seu amor a ele. Naquele instante, o psicopata despertou o seu sentimento, começou a lacrimejar. My God. A ciência diz que o psicopata não sente, mas o amor fez o psicopata sentir. Não tem sentimento, né? Nesse caso. Mas naquele momento, aquela mulher conseguiu contrariar o que a ciência fala a respeito do psicopata. Quer dizer que o amor faz milagre. O amor transforma um psicopata numa pessoa normal. O amor faz uma mulher prostituta se transformar numa mulher santa e evangelista. Não é como Jesus fez com a mulher samaritana. O amor faz com que jovens desviados, desacreditados pela família, possam ser acreditados. Nós temos um jovem que passou por isso, ele era desordeiro mesmo.
organizador de festas dentro da sua casa, né? Na ausência dos pais. Era muito desordeiro esse jovem. E os pais praticamente não esperavam muito, né, dele. Mas quando ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, esse jovem, ele teve uma experiência muito boa. Uau. No nosso meio ele foi recebido, foi acarinhado, foi bem tratado, foi recebendo referências nossas. Ele passava às vezes a noite em minha casa em oração conosco. Nós tínhamos um pequeno núcleo de oração também. E esse jovem, hoje que eu falo consigo, ele é um líder de jovem na JUCAP de Portugal e é procurador em Portugal. Pessoal, Meu Deus. como é que um jovem que era desacreditado socialmente, né, ou na família, hoje ele é homem de Deus e é procurador num país europeu. Isso aqui só é possível pelo poder do amor. Pelo poder do amor. E nós precisamos, Euclides, de continuamente mostrar isso, porque a juventude angolana é uma juventude órfã. Yes. Então, você imagina que a maior parte das famílias dentro da nossa sociedade não tem pai. Foram criados apenas pela mãe. Então você consegue perceber aí a ausência de alguma coisa. A paternidade. Então quando um jovem vem para o culto de jovem, ele não quer só ouvir Bíblia. Porque se ele quisesse só ouvir a palavra, ele faria isso a partir de casa. Ele ia para o YouTube e ouviria pregadores que pregam melhor do que esse líder de jovem. Mas quando eles vêm para a igreja, eles querem mais, algo a mais. Eles não querem só que eles falem certas verdades. Eles querem ser abraçados, querem ser ouvidos. Eles querem perceber que há uma voz orientadora. Eles querem ser pastoreados seus corações. Olha, temos aqui alguns internautas ligados. Tem aqui a Daniele Boa, tem aqui o Domingos Tomás Ministres, e tem aqui um comentário que me chamou a atenção da Esplêndida de Lídia. Ela diz o seguinte: a constância na demonstração do amor, ganhamos almas para Deus. Yes. E elas jamais esquecerão. Não tem como. De fato, olha, nós temos jovens hoje que vivem na Europa, França, Inglaterra, outros países da Europa, mas não conseguem esquecer o que viveram entre nós. Uau. Eu recebi uma mensagem este mês ainda de uma jovem que eu me lembro, não me esqueço disso. Eu preguei a palavra no culto de jovens. Ao fim da chamei as pessoas para orar por elas, para receberem o batismo com o Espírito Santo. Muita gente foi batizada, ela não foi. E ela não fingiu também, ela foi sincera. Quando terminou o culto, ela veio ter comigo e ela disse: por que eu não sinto essas coisas? Uau. Disse: olha, eu vou te ajudar. Trocamos os terminais. A partir daí eu comecei a mandar conteúdos para ela. Comecei a explicar certas coisas para ela sobre o Espírito Santo. Comecei a mandar alguns conteúdos importantes. Fui provocando a fé dela. Depois fui lhe orientando como é que ela devia buscar em oração. A miúda teve uma experiência terrível com o Espírito Santo. Ela foi batizada não num culto, em casa. Ela ligou-me toda feliz pela experiência que ela tinha experimentado. Ela foi para a França, tinha tudo para se desviar, não se desviou, manteve-se firme. E esse mês ela enviou-me um vídeo, ela desceu nas águas. Uau. A ser batizada nas águas. Fiquei muito emocionada. Uau. Ela agradeceu-me muito, disse: olha, tudo isso você tem impacto. Uau. Temos aqui a Mayra Correia, diz: my God. A Varinha Paulo diz: amém. Gelson Paca diz: nosso liderazgo. Uau. O Nelson Augusto diz: avança, líder Daliano Sardinha. Ele, Daliano, ainda neste âmbito da liderança do líder, existe um aspecto também que me chama muita atenção. A JUCAP é um grupo grande, estamos por aí mais de 500 liderados, 700 se não estiver enganado. Mas ninguém me disse o seguinte: eu mandei mensagem para o líder e o líder não respondeu. Inclusive eu também, dificilmente, nunca aconteceu, eu mando uma mensagem para o líder e o líder não consegue responder a tempo. Eu me pergunto,
Como é que o líder consegue gerir tantos jovens? Porque para nós é como se fosse um irmão mais velho. E tem sempre uma palavra. Por exemplo, eu tive um episódio, o líder lembra-se muito bem, enquanto numa decisão, o líder recebeu a informação, geriu, mas ainda assim, com a agenda cheia, teve a disponibilidade de tirar um tempinho e me passar a direção certa. Como é que faz essa gerência desse número de jovens tão grandes e conseguir responder todo mundo como um call center de 50 pessoas? É assim, falou de 500, nós somos muito mais do que 500. Uau. A Jucap hoje tem mais de 2.000 jovens. Uau. Mais de 2.000 jovens. Temos uma frequência que varia aí 500, às vezes no culto, né? Tem atividades grandes, 700, 1.000 jovens, às vezes muito mais, mas nós já temos uma base de dados acima, né? Yes. Por que consigo fazer isso? Porque entendi primeiramente que é o meu propósito. Yes. Eu nasci para isso. Eu nasci para liderar, influenciar jovens. Isso Deus colocou no meu software. Então, se é o meu propósito, se faz parte do meu propósito, então passa a ser prioridade. Tudo relacionado a jovens, para mim, é prioridade. Nesse momento, se chegar $1 bilhão na minha mão, podes ter a certeza que 70% desse dinheiro vai ser destinado a coisas de jovens. Isso nós temos fermentado na juventude. Nós temos jovens a estudar quando os pais já desistiram dos estudos dele. E nós, juventude, temos criado recursos para isso. No silêncio, temos feito, não é? Temos jovens que conseguiram bolsas por nosso intermédio, porque nós olhamos ele como a nossa prioridade. Eu quero deixar esse ensejo aqui e falar para todo jovem que nos está acompanhando, sendo cristão ou não cristão, vocês fazem parte da nossa prioridade. E por fazerem parte da nossa prioridade, não obstante as minhas ocupações diárias, eu não abro mão do meu telefone, principalmente quando a questão é responder jovens. Yes. Eu entendo que eu estou a cumprir uma missão, a missão pela qual fui nascido, a missão pela qual fui separado, a missão pela qual Deus tem me dado os dons, tem investido em mim. Eu preciso de servir com fidelidade a estes jovens. Eu entendo também que esses jovens, bem preparados, eles conseguirão garantir o futuro da nossa igreja. Imagina, se eu consigo ser um líder atento, um líder carinhoso, um líder que instrui, um líder que orienta, quando esse jovem assumir a liderança, em qualquer que seja a área da igreja, ele vai reproduzir. Porque ele encontrou uma referência, não é? Nós somos a referência que eles não têm em casa. Yes. Nós somos a referência que eles não têm nas suas famílias. Esse pai ausente, nós acabamos nos assumindo essa referência para eles. Teve um jovem que me disse, eu só vou casar por causa do casamento de líder. Uau. Ele me disse, isso Sem querer cortar o líder, acabou de entrar agora a nossa líder Elisandra Sardinha. A minha esposa. Uau. Eu te amo muito, minha mulher. Se eu pudesse recuar hoje no tempo para conquistar uma mulher, não seria outra. Uau. Seria tu mesmo. Eu te amo. Te amo com todas as minhas forças. I love you. Ela está respondendo, jovem que ama servir outros jovens. Uau. Ela sabe, a minha esposa, ela não me deixa mentir. Eu já prejudiquei orçamentos nossos por causa da juventude. Eu sentei e disse, amor, sei que programamos isso, mas eu não posso falhar nesse propósito, é meu propósito. E eu digo que ela é uma excelente mulher, porque não obstante as ambições de casal, as ambições pessoais, ela aceitou priorizar, e não era pouco dinheiro. Não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. O Alexandre sabe que eu já gastei muito dinheiro com isso. O Alexandre Manuel é um dos jovens que eu recebi também do Namib. E eu posso dizer que é um dos jovens que cresceu na nossa mão. Chegou adolescente,
Hoje é um homem, está quase a casar. Ah, Uau! Olha, está aqui a Nela, ela diz, amém, esta conferência vai ser uma bênção. vai ser. A Com Mônica diz, certeza. as shirts então quem quiser a shirt, basta estar amanhã na CAP e adquirir a sua shirt. Tem esta azul aqui, tem esta Tem branca, esta branca, tem a preta, né? tem uma tem a bege, rosa, tem a bege, sim, tem a tem bege, azul escura. azul escura, a rosa ainda não saiu, né, Deus? Ainda não, ok. Então, amanhã, venha adquirir as t-shirts nos cultos. Vamos começar a vender 6h30, Deus. 6h30, 8h30, 10h30 e às 14h30. Você não pode perder essa oportunidade de vir e adquirir as suas t-shirts. Deus será glorificado tremendamente nessa conferência. E olha que nós estamos a olhar o tema desta conferência como uma excelente proposta para responder muitos problemas da juventude angolana. Porque nós olhamos para as estatísticas, não é? Da juventude, os problemas que assolam a juventude, desde as gravidez indesejada, o sexo irresponsável, a questão de uma educação fraca, a questão inclusive do analfabetismo, não é? A violência, todos esses problemas, casamentos que não duram, todos esses problemas é claramente a falta de avivamento na vida de muitos desses jovens. Euclides, quando nós olhamos para os grandes avivamentos, nós percebemos que eles foram resposta para problemas não somente por zerar, ou seja, mexer de forma decrescente o índice de analfabetismo. Ele conseguiu mexer com várias esferas. Olha para a história, por exemplo, do pastor David Wilkerson, o homem que escreveu o livro A Cruz e o Punhal e fez o filme também. Ele chegou numa das cidades mais perigosas dos Estados Unidos e ele, graças a Deus, ganhou aquelas quadrilhas todas de jovens que desorganizavam a área social dos Estados Unidos. Ele mudou isso e converteu-lhes a pastores, pastores de igreja. Só o avivamento consegue fazer isso. E nós cremos que Deus vai mudar o curso da história de muitos jovens através dessa conferência. Por isso é que é avivamento jovem. Uau! Já nos focando agora no nosso tema principal, que é a conferência, muitos jovens que não são da CAP sentem-se receosos ou com dúvida se devem participar ou não. Qual seria o conselho que daremos para esse jovem? O conselho que eu dou para este jovem é que nós estamos a desenhar tudo pensando em você. Então, o meu conselho para você, não hesite. Antes mesmo das 17 horas, queira estar na catedral, porque terá um lugar reservado para ti. Nós queremos te receber, nós queremos cultuar consigo. Nossa mentalidade há muito tempo que deixou de ser denominacional. Nós desenhamos os nossos programas pensando no reino. Nós estamos a atender uma preocupação do reino. Esse avivamento jovem é uma convocação dos jovens de Angola, de Luanda,